revelação do Teu Espírito Santo, da Tua Palavra, não para que nós possamos somente conhecer, mas que possamos experimentar, ó Deus, e praticar a nossa vida, Senhor, assim como o Senhor é o Espírito, fala conosco e revela-te poderosamente através da sua vida. Nós oramos, abençoamos em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, irmãos. Dando continuação na mensagem da última terça-feira que o pastor pregou aqui, que é, estamos rumo ao Pentecostes. Então, a gente está falando sobre a obra do Espírito Santo, e o pastor já deu início nessa mensagem aqui, ele já falou um pouco sobre isso, e hoje eu vou dar continuidade. O Pentecostes são esses 50 dias aí, depois do domingo de Páscoa, E aí o pastor falou um pouco sobre como que a gente podia, por exemplo, simbolizar o Espírito Santo, como que ele se manifestava de algumas formas. Aí o pastor falou da figura da pomba, vocês lembram? Ele falou também do óleo, o Espírito Santo também pode ser colocado como óleo, que é a unção, como a água, como o vento e como um fogo. O pastor falou sobre isso na última ministração, E a gente vai dar continuidade sobre a obra do Espírito. Essas foram algumas figuras, do Espírito Santo. E hoje a gente vai falar sobre a obra do Espírito. A obra do Espírito na revelação divina. Como que o Espírito Santo vai se manifestar, nas nossas vidas, no ambiente. E lá em João, capítulo 14, versículo 26, se você quiser abrir aí comigo. João, capítulo 14, versículo 26, está assim. João 14, versículo 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Não sei se está aí, mas foi importante colocar esse aqui. O Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu disse. Feche seus olhos rapidinho. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos, Pai, entender a Tua obra, Pai, a obra do Espírito Santo, ó Deus, a Tua revelação, Senhor Deus, nas nossas vidas, Pai. Como o Senhor se revela a nós, Pai, através do Espírito Santo. Como o Espírito Santo age, Senhor Deus, na vida de cada um aqui, Deus. Que eles possam sentir o toque do Espírito Santo nessa noite, Deus. Que eles sejam transformados, curados e restaurados por esse Espírito, Deus. Que também é fogo, ó Pai. Por esse Espírito que é consolador, por esse Espírito que é conselheiro, ó Deus, que eles possam abrir o seu coração para serem tocados pelo Espírito de Deus nessa noite, que já está presente neste lugar. É o que eu te peço no nome de Jesus, Pai. Então, da mesma maneira como Cristo prometeu que o Espírito Santo seria o nosso professor, porque aqui fala que o Conselheiro, o Espírito Santo, que foi enviado no nome dele, iria nos ensinar todas as coisas e iria nos fazer lembrar de tudo aquilo que ele disse, Jesus estava prometendo, como que seria a vinda do Espírito Santo ali para aqueles discípulos, E da mesma maneira como Cristo prometeu que o Espírito, ele nos ensinaria, ele nos instruiria, o Espírito Santo também ensinou muitos cristãos no Antigo Testamento. A gente vê que Miqueias foi um grande exemplo disso, Miqueias, ele trouxe uma mensagem de julgamento e também de esperança, contra Israel. E Miqueias, capítulo 3, versículo 8, diz assim: mas quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Então, ele também inspirou profetas. Ele seria o nosso professor. E ele também inspirou alguns profetas no Antigo Testamento. Mas,
Você fala assim, mas o Espírito Santo desceu lá em Pentecostes, mas aqui mesmo a gente já consegue ver a obra do Espírito, né? Inspirando, encorajando, dando força para aqueles que estavam levando a mensagem de justiça, levando uma mensagem de esperança para aquele povo. Então, o que Jesus quer fazer com nós, né? O que o Espírito Santo quer agir na nossa vida, Ele quer instruir o meu coração e o seu coração. Ele quer instruir o meu coração e o seu coração. Ele é aquele que ensina, Ele é o professor, Ele é aquele que instrui o nosso coração. Ele é aquele que traz a memória, é aquele que nos lembra de que nós não estamos sozinhos. Ele é aquele que nos lembra que nele nós somos fortes. É aquele que nos encoraja, é aquele que nos dá força quando nós estamos desanimados. Mas, para que Ele possa agir dessa forma na minha e na sua vida, a gente precisa abrir o nosso coração, para que Ele possa nos ensinar, para que Ele possa nos instruir, para que Ele possa nos dar direção para a nossa vida. Por isso que eu fiz uma oração aqui no início. Abra o seu coração. Abra o seu coração para que você também esteja como Miqueias, cheio de força e de justiça. Cheio de força e de justiça. Porque isso é graças ao poder do Espírito do Senhor sobre a sua vida e sobre a minha vida. Outra coisa é que a obra do Espírito, ele inspirou as Escrituras no Antigo Testamento. Atos, capítulo 1, versículo 16, diz assim: Irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse por boca de Davi. E 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos, inspirados pelo Espírito Santo. É interessante, então, que ele inspirou as Escrituras do Antigo Testamento. E inspirou homens, né, também para poder escrever a palavra que ele queria trazer para nós. Então, a obra do Espírito Santo, ela é revelada também através das Escrituras, da palavra. Então, a gente começa a entender uma coisa: aqui não tem só letra. O que está aqui não é só palavra, não é só letra. Não é só isso que está aqui, tem alguma coisa a mais. Por quê? Porque foi inspirada pelo próprio Espírito Santo, para poder falar ao meu coração e ao seu coração, para que a gente pudesse ouvir a voz de Deus. Então, quando você quiser ouvir a voz de Deus, é muito simples, da nossa parte é muito simples. Se o que está aqui é inspirado pelo Espírito Santo e você quiser ouvir a voz de Deus, abra a sua Bíblia, leia a palavra. Deus nos deu a palavra não só para você ler e pronto, acabou. Muitas vezes a gente lê a Bíblia só por ler, só para poder cumprir um cronograma, só para poder cumprir lá o nosso cronograma que a gente faz lá, né, nosso plano, né, anual, semanal, mensal. E a gente deixa de ver que o que está ali é além de palavra, o que está ali é além de letras, mas o que está ali é a palavra, é a voz do Senhor que está falando com você, através do que está escrito aqui, porque foi inspirado por Ele. Quantas vezes você leu uma coisa que estava escrito aqui, que foi escrito há tanto tempo atrás, mas que falou com você hoje, e está falando com você agora? Como que pode uma coisa dessa vir da boca de alguém apenas? Ou ser inspirado apenas por um homem, ou ser criação e obra apenas humana? Não tem como, porque é algo que eu falo, mas que não vem de mim, vem da parte do Espírito Santo. E como que isso chega dentro de você e toca no seu coração e transforma o seu coração? É porque não é por parte de homens, mas é o próprio Deus, que através da palavra, Ele toca no seu coração, e Ele transforma, e Ele cura, e Ele restaura. É por isso que você sente uma coisa aí no seu coração. É por isso que você sente um negócio aí quando está pregando aqui, e você fala assim: nossa, essa palavra está falando comigo. Parece que está falando diretamente comigo, e realmente está. Mas não é porque ninguém está adivinhando a sua vida, ninguém está prestando atenção na sua vida e está mandando indireta. É o próprio Espírito Santo que te conhece.
É o próprio Deus que sonda o seu coração. E através dessa palavra inspirada, Ele fala com você, Ele te manda uma mensagem, Ele te entrega algo para a sua vida. Mas muitas vezes, a gente não consegue ouvir essa voz de Deus, porque o nosso coração está fechado, os nossos olhos estão tampados e os nossos ouvidos também estão tampados. Muitas vezes a gente vem no culto, e eu sei que o cansaço toma conta, eu sei que o desânimo toma conta, mas muitas vezes a gente vem, e a gente deixa se tomar conta, e a gente dorme. E às vezes tinha algo poderoso que Deus estava querendo falar com você, e você acabou perdendo. Porque a gente às vezes se deixa vencer também. Muitas vezes a gente dorme, ou às vezes a gente está acordado, mas não presta atenção. A gente está distraído com outras coisas. A gente vem numa terça-feira e está preocupado com o trabalho de amanhã. A gente vem e fica lembrando e revivendo, principalmente quem é mais ansioso. Fica revivendo e vivendo aquilo que falou, aquilo que aconteceu durante o dia, e aquilo toma conta da mente, e a gente acaba não ouvindo a voz de Deus. Então, Ele também instruiu o povo de Deus. O Espírito também instruiu o povo de Deus. Neemias, capítulo 9, versículo 20. Está assim: Deste o teu bom Espírito para instruí-los. Então o Espírito Santo, ele continua a inspirar, como eu acabei de falar aqui agora, a falar e a instruir, ensinar, como eu falei aqui. Não temos mais limitações. A gente não tem mais limitações como era lá no Antigo Testamento. A única coisa que você precisa é perceber e obedecer a palavra de Deus. É tão simples. Você aqui, sentado nessa cadeira, em plena uma terça-feira, o Espírito Santo pode falar com você. Deus pode falar com você. Algo poderoso pode acontecer numa terça-feira. Olha que, vê se isso não é sobrenatural. Não precisa de muita coisa, não precisa de um evento. Não precisa de fogo cair do céu. Apesar de que isso também pode acontecer. Coisas extraordinárias também podem acontecer. Mas o Espírito também se revela no simples. Se revela no dia a dia. Se revela através de mensagens simples. Se revela através de pessoas simples. Se revela através de coisas que você menos espera. E é aí que pega a gente no pulo. Porque coisas que a gente menos espera, geralmente a gente não dá tanta atenção. Então, a gente tem acesso direto. Jesus foi, mas deixou o Consolador, o Espírito Santo, para ser o meu e o seu ajudador. Não está certo a gente falar que está sozinho, né? Por quê? Porque Jesus falou que iria deixar o Consolador, o Conselheiro. Então a gente não está sozinho. Você tem para quem pedir ajuda, você tem para quem pedir consolo, você tem para quem pedir conselho. Sabe quem que é essa pessoa da Trindade que faz isso, essa obra na sua vida? É o próprio Espírito Santo. Ele é o conselheiro, ele é o consolador, ele é aquele que instrui, ele é aquele que ensina. E ele está aqui, ele está com você. Mas muitas vezes a gente está fechado para que a obra dele possa se completar na nossa vida. Agora falando sobre a obra do Espírito na salvação e na edificação, na nossa edificação. Uma coisa muito interessante que a gente sempre fala e que eu já sei que você sabe, é que o Espírito Santo, o Espírito, ele desperta você do pecado. Não foi isso que aconteceu quando você se converteu? Quem que te convenceu do pecado? Foi o irmão que te convenceu do pecado? Ah, se fosse o irmão, você não estaria aqui hoje, não. Mas foi o próprio Espírito Santo. Por quê? Porque nós não conseguimos convencer o outro de nada, de que ele é pecador, a gente não consegue. A gente é usado, né? Como foram aquelas pessoas lá, como foram aquelas pessoas aqui, mas a obra não é nossa, a obra é do próprio Espírito Santo. Então, se ele te convenceu do pecado, você pode entender, é o próprio Espírito que está trabalhando no meu coração. É o próprio Espírito que está me convencendo do pecado. É o próprio Espírito que está me levando
a uma transformação, a uma mudança genuína. Isso não acontece pela nossa própria força, isso não acontece pela força do outro, pela ajuda do outro. Tudo isso ajuda, sim, com certeza. São pessoas usadas por Deus. Mas é o próprio Espírito que faz a obra. João, capítulo 3, versículo 18, diz assim: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Então para pensar. Quem não tem a salvação não enxerga a realidade sobre a morte, sobre o pecado, sobre o julgamento, sobre a eternidade também. É como se as pessoas estivessem dormindo no inferno. Como se elas estivessem realmente, o que eu falei? Os olhos tampados, os ouvidos tampados, e eu não consigo ver nada. É a mesma coisa eu já fiz uma pregação aqui sobre isso, é a mesma coisa de eu tirar o óculos, eu não estou vendo nada, está tudo embaçado. A minha visão não é clara, a minha visão não é nítida. Então é a mesma coisa a respeito da morte, do pecado, do julgamento, da eternidade. Você não consegue ver as coisas com nitidez, você não consegue enxergar a verdade. Quem não tem a salvação não consegue enxergar essa realidade, essa verdade. Mas para que a gente possa ser salvo, a gente precisa do Espírito. E aí sim, através da obra dele, a gente começa a abrir os nossos olhos. Eu começo a ver com nitidez a expressão de vocês. E as coisas ficam mais claras. Por quê? Porque quem não tem a salvação não consegue enxergar essa realidade. Então o Espírito Santo desperta você do pecado. Você já percebeu que quando você vai fazer alguma coisa errada, você já percebeu? Dá um negócio ruim. O que é esse negócio ruim que dá? Um medo, um negócio ruim. Nossa, alguém vai descobrir. Nossa, esse negócio não está certo. E você começa a ficar ansioso e aquele negócio vai tomando conta. A resposta já está ali, irmãos. É o próprio Espírito Santo que está te falando. Isso está errado. Tem alguma coisa aí. Sabe uma coisa interessante que eu sempre falo com os jovens, para você saber se aquilo é de Deus ou não? É se aquilo traz paz para o seu coração. O que vem de Deus nunca vai trazer engano, nunca vai trazer divisão, nunca vai trazer confusão. Mas quando algo está errado, se você tiver o Espírito Santo, Ele mesmo vai te instruir, Ele mesmo vai te ensinar o que está errado, o que não está errado, Ele mesmo vai te falar o que é certo, o que não é certo, Ele mesmo vai te falar, vai por aqui ao invés de ir por aqui. E você começa a observar, nossa, você olha para aquela pessoa e você fala assim, nossa, como que ela consegue tomar decisões tão sábias? Como que ela consegue pensar e falar e aconselhar tão sabiamente? É porque o próprio Espírito Santo que está instruindo aquela pessoa. Porque uma vez que eu tenho o Espírito Santo em mim, que eu aceito Jesus, uma vez que eu tenho a salvação, o Espírito Santo está em mim, Ele começa a me direcionar. E Ele começa a falar, eu não estou sozinha, é Ele que está me ajudando. Ele que fala para mim, não faz isso que não está certo. Não faz isso de novo porque não está certo. Muda isso daqui, muda o seu jeito de fazer isso. Muda o seu jeito de falar com aquela pessoa. Muda o seu comportamento. Ou se não, se algo é bom e é abençoador, Ele vai trazer paz para o seu coração. E aquela alegria vai tomar conta. Faça isso, e Ele vai falar com você, faça isso, continue abençoando, continue servindo, e aquela alegria vai tomar conta do seu coração. Esse é um termômetro para você começar a perceber a obra do Espírito, o ensinar do Espírito, o instruir do Espírito na sua vida, para você começar a perceber esse termômetro na sua vida. É o Espírito Santo que é capaz de fazer uma pessoa se tornar consciente dos seus pecados e da ira de Deus. É Ele que convence. Ele nos desperta para essa realidade, para que a gente possa responder. E a gente começa a perceber o quanto que a gente é miserável e o quanto que a gente precisa dele. O quanto que a gente é miserável e o quanto que a gente precisa dele. O Espírito Santo de Deus despertou você
Se você recebeu Ele na sua vida, Ele despertou você. Mas não é para parar aí. É para que agora Ele possa usar a sua vida para despertar outras pessoas através de você, levando a verdadeira salvação, a eternidade para as pessoas. A gente tem vivido algo muito... Eu falo assim, quando eu penso nisso, meu coração enche de alegria, de paz. Eu já sei que é a obra do Espírito. No Velos, fala aí, Ezequiel. Quem mais que teve, por exemplo, na última ação que a gente fez, as meninas ali, a Aline, a Esther, a Letícia, a Bia. E, gente, quando o Espírito Santo falava, a gente ficava assim, o coração enchia, parece que aquele negócio queimava. E a gente começou a experimentar aquilo, começou a experimentar aquela realidade sobrenatural de Deus. E a gente entregava mensagens inspiradas por Deus. Mensagens que Deus tinha dado pra gente, pessoas que Deus tinha direcionado pra gente, antes mesmo da gente ver aquela pessoa. E quando a gente chegou lá, Deus mostrou aquela pessoa para cada um de nós. E a gente conversou com aquelas pessoas. E a resposta que a gente recebeu foi: era tudo que eu estava passando. Era a resposta de Deus que eu estava pedindo. Olha só, irmãos. É o agir do Espírito Santo na sua vida e através da sua vida. Tem o sobrenatural de Deus para você, tem mais coisa para você experimentar do que só isso. Ele não faz só na nossa vida, mas Ele quer fazer através da nossa vida. E uma coisa que a gente falava lá, que a gente ouviu que é muito importante aqui: pessoas são mudadas através da nossa vida, mas aquele que maior é transformado somos nós. Aqueles que levamos, aqueles que pregamos, aqueles que nos deixamos ser usados como um canal. A gente é aquele que mais é transformado. Eu tenho visto isso. A gente está abençoando outras pessoas, sim, mas nós mais estamos sendo transformados. Porque é algo extraordinário. Se você ainda não viveu isso com o Espírito Santo, peça a Ele. Me dá uma experiência sobrenatural, Senhor, uma experiência única. Me leva a viver coisas diferentes no Senhor, experiências sobrenaturais, a experimentar o sobrenatural de Deus. Isso não é enganação, irmãos. Se você experimentar, você vai querer experimentar de novo. É uma coisa que você vê que não é por mão humana, que não é por nada que vem da nossa parte. E depois que você vive, você fica assim, igual o pastor Rogério: uau! A gente só sabia falar isso: uau, uau, o que é isso que está acontecendo, né, John? Que loucura que é essa? Eu quero mais. Eu quero essa loucura na minha vida. Eu quero esse agir do Espírito Santo. É tão bom num dia comum, numa terça-feira, numa quarta, numa quinta, sexta. Você está lá no seu trabalho e você viveu uma experiência sobrenatural com Deus. Você receber a sua cura, o seu milagre. Isso pode acontecer. Hoje mesmo eu recebi um milagre de Deus. Eu vou testemunhar aqui depois. Mas todos os dias, naquele momento de generosidade, eu tive me levantando aqui, eu tive colocando a mão no meu coração, sem vergonha, porque eu sei que às vezes dá vergonha. Mas o Senhor agiu. E o Senhor trouxe uma resposta para a minha vida. Porque o Senhor faz, mas precisa do nosso posicionamento. A gente precisa se colocar como um canal para o Espírito agir na nossa vida. Outra coisa, o Espírito ilumina você para você entender a palavra de Deus. Colossenses 3, versículo 10 está assim: e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Até mesmo o homem natural, sem Cristo, né? Ainda sem Jesus, ele pode ser movido, né? Começar a temer a realidade do inferno, tá preocupado com a eternidade. Até mesmo aquele que não tem a Cristo pode ter isso. Quem não tem? Pergunta aí fora. Você acredita em Jesus? Você quer ir para o inferno? Quem vai falar que quer ir para o inferno? Depois, você quer viver para sempre? Faz essas perguntas aí que você vai ver qual que vai ser a porcentagem. É interessante, irmãos, fazer essas perguntas, porque até as pessoas que não têm Jesus falam isso, né? Fala que tem medo de ir para o inferno, né? Que está preocupado, sim,
se vai morrer, para onde que vai, se morreu, acabou. Mas isso é bem diferente, irmão, bem diferente da luz, né? De algo que regenera e que capacita o homem para amar a Deus. Isso é bem diferente. É bem diferente saber e só conhecer a palavra do que ser renovado pela palavra, ser transformado por aquilo. É bem diferente. Por isso que você pergunta lá fora e às vezes a pessoa vai falar, sim, a gente está trabalhando com evangelismo. Você fala de Jesus, a pessoa recebe bem. Acredita em Jesus, né? Ela quer sim a eternidade, não quer ir para o inferno, e eu sei também que você não quer. Ninguém quer, né, irmãos? Mas é bem diferente de você ser restaurado, de você ser transformado por essa mentalidade, por esse amor. É bem diferente. Vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo, é bem diferente quando você... Ainda mais quando você se converteu aí. Pensa aí, quando você se converteu lá naquela época. Você estava começando a folhear a Bíblia. Você estava começando a ler lá a sua primeira Bíblia. Eu lembro da minha até hoje, foi uma biblinha de capa verde. Está toda desgastada, mas eu guardo ela com carinho. E aquela Bíblia, eu pegava aquela Bíblia e assim... As primeiras vezes que eu vi no culto, eu não conseguia abrir, né? No livro correto. E o pastor falava e eu ficava lá assim... Isso não tem problema nenhum, né, irmãos? Porque se você está procurando é porque você está querendo aprender. Mas o interessante é que também muitas vezes eu parava lá na minha casa e eu lia o que estava escrito, né? E eu falava assim, o que está falando aqui? E muitas vezes você fala assim, eu não entendi nada. O que está... Tem gente que está rindo aí. Eu não entendi nada que está escrito. E não tem problema nenhum você pedir ajuda e você falar com alguém. Mas tem uma forma muito poderosa de você entender o que está escrito aqui. Sabe antes de você ler uma palavra, antes de você fazer o seu devocional, antes de você pegar alguma coisa para ler, você sabe que o que está aqui é inspirado por Deus. Então, antes de você ler o que está escrito aqui, você fala, Senhor, revela a Tua palavra a mim. Revela o Teu conhecimento ao meu coração. Fala comigo. E parece que o negócio abre. Você fala assim, gente, agora eu entendi. E além de você ter entendido, você fala, isso daqui está passando, isso está acontecendo na minha vida, isso é para mim mesmo. E as coisas começam a abrir, você começa a entender. E depois que eu li aquela palavra, bem no comecinho lá atrás, nossa, eu chorava e ficava aquele negócio, eu falava com um, falava com o outro. E é um negócio assim. Por quê? Porque é o próprio Espírito Santo que vai falando ao nosso coração. Ele que te ilumina para você entender a palavra. É Ele que fala com você. É por isso que muitas vezes você lê uma palavra e depois você lê de novo e Deus já está falando algo diferente. É porque a palavra é viva. Ela se renova a cada dia. Todos os dias Deus tem uma palavra dos céus para você. Mas você precisa pedir Ele. Fala comigo, Senhor. Quando você abrir a sua Bíblia, quando você for vir ao culto, Senhor, fala comigo. Espírito Santo, fala comigo. Toca no meu coração. Me dá uma experiência única com o Senhor. Me dá uma experiência viva com o Senhor. Deixa eu experimentar o que está na Tua palavra. A gente precisa viver isso, irmãos. Josué 1, capítulo 9, por exemplo. Fala, seja forte e corajoso. Ou Salmo 23, o Senhor é meu pastor. Né? Nada vai te faltar. Quem não conhece, né, irmãos? Quem não conhece? Mas será que você já parou para ler essas passagens e já se deixou o Espírito Santo falar com você? O que significa seja forte e corajoso, o Senhor é meu pastor e nada vai me faltar? Às vezes a gente lê assim, só por ler. A gente não entende, a gente não dá nem tempo para o Espírito Santo falar conosco. E às vezes tem algo tão poderoso ali para a sua vida. Seja forte e corajoso. Assim como foi falado com Josué lá naquela época. O Senhor é o seu pastor, aquele que cuida de você, aquele que te guia, aquele que caminha com você. E nada vai te faltar, se você deixar Ele cuidar de você como uma ovelha. É interessante, irmãos, você começar
a viver e a experimentar o que o Espírito quer falar com você. Outra coisa, o Espírito traz convicção espiritual para você. O Espírito Santo nos desperta, nos ilumina ao conhecimento de Jesus e nos convence acerca da nossa salvação. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. A rejeição de Jesus, pelo povo, mostrou a injustiça do mundo. Você já parou para pensar nisso? Porque Jesus cumpriu perfeitamente o propósito dele, sem pecado. E você olha ali e você vê, realmente, tamanha injustiça. Mas uma coisa que é interessante é a gente pensar que a nossa justiça não é a justiça de Deus. Mas, quando Ele vier, Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem nele, rejeitaram Ele. Da justiça, porque Ele foi para o Pai, foi rejeitado, foi injustiçado, mas Ele foi para o Pai e eles não o veriam mais. Ele foi glorificado. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Então Ele convence do pecado. Ele convence as pessoas dos pecados que têm feito. Do pecado original, da falha ao cumprir os deveres e do pecado da incredulidade, da falta de fé. É só você perceber que quando algo está errado, ou algo que a gente não fez da forma certa, é o que eu falei, você vai sentir um negócio ali, você vai ouvir uma voz e é o próprio Espírito que vai falar com você. E Ele vai te convencer do pecado e de que aquilo está errado. E Ele também convence da justiça. As pessoas são convencidas da justiça de Cristo e da necessidade de sua justiça. Mateus 5, versículo 6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Então, aqueles que buscam a justiça de Deus vão ser recompensados. Mas, como eu falei, a nossa justiça não é a justiça de Deus. E quando eu estava lendo isso, eu lembrei daquela parábola de Mateus 20, em que os trabalhadores foram chamados para trabalhar, e alguns iniciaram no início do dia, outros já foram no final do dia. E quando o proprietário foi lá para poder fazer o pagamento, ele deu a mesma quantia. Muitas vezes, gente, eu lia essa parábola, eu ficava assim de olho regalado. O quê? Quem começou no início do dia ganhou o mesmo do que ganhou do que o que trabalhou começou lá no final do dia? E pra gente que é mais assim, mais certinho com as coisas, isso não está certo. Por que Jesus contou essa parábola? Aí eu comecei a entender e a pensar assim, gente, o que é justo para mim não é justo para Deus. E Ele falou, por que eu estou achando ruim que o outro ganhou a mesma quantia que eu, porque um trabalhou menos, o outro trabalhou mais? Eu também ganhei. Muitas vezes a gente faz isso com a vida do irmão, A gente fica olhando para o outro. Por que ele ganhou mais? Às vezes você está sendo abençoado e você deixa de olhar o seu para olhar o do outro. A nossa justiça não é a justiça de Deus. E muitas vezes a gente não vai entender, mas a gente precisa confiar. Então Ele convence da justiça. E convence também do juízo. Geralmente as pessoas estão cegas pelo pecado, não gostam de falar sobre o juízo de Deus. Olha comigo lá em Atos, capítulo 24, versículo 25. Paulo se pôs a distorcer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Félix teve medo e disse, basta por enquanto, basta. Pode sair. Quando eu achar conveniente, mandarei chamá-lo de novo. Basta de pregar, Débora. Quando eu achar conveniente, eu venho de novo na igreja e ouço. Basta de falar do juízo. Basta de falar do pecado, pastor. Quando eu achar conveniente, eu venho na igreja de novo. Mas a obra do Espírito, o próprio Espírito nos convence do juízo. Geralmente quem está cego pelo pecado não gosta de ouvir, não gosta de falar, não aceita.
mas o juízo é real. E ele não é para que a gente tenha medo, mas é para que a gente se prepare, para que a gente tenha temor, que é diferente de medo, e para que a gente tenha esperança. Mas só quem vai ter isso é quem tem a salvação, quem tem o Espírito Santo dentro dele. Será que você pode ter isso? Quando alguém vem aqui e prega de juízo, será que você tem medo? Se Jesus voltar agora e esse microfone cair aqui, você tem medo de ir para o inferno? O que será, irmãos, que tem no meu e no seu coração? Ou será que esse juízo para você traz uma percepção de que eu preciso me preparar, eu preciso temer a vinda do Senhor, e essa vinda me traz esperança, porque tem algo a mais além do que está aqui. 1 João capítulo 4, versículo 17. Dessa forma o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. O amor está aperfeiçoando entre nós, ou seja, o amor de Deus se manifestar plenamente, removendo o medo e nos dando confiança. Dessa forma o amor está aperfeiçoado em nós, removendo todo o medo e nos dando confiança de que o juízo é real, mas a sua salvação também é real. Você crê nisso, irmãos? O juízo é real, mas a sua salvação também é real. Amém? Você crê nisso? Se você não crê, irmãos, quem não crê não está com Ele, mas quem crê tem a salvação, tem a promessa de vida eterna. Aleluia! Quem aperfeiçoou em nós o amor de Deus? O Espírito Santo. Ele, através dele, o amor de Deus se manifesta plenamente, tira todo o medo do nosso coração e nos dá confiança, a plenitude de Cristo. Outra coisa, o Espírito Santo traz poder de Deus para lhe capacitar. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Uma vez o pastor ensinou para nós, e ele até escreveu aqui, eu achei ótimo, que o medo é um espírito, né? O espírito contrário da fé e do amor. O medo é um espírito. E ele não nos deu esse espírito. Ele não te deu um espírito de medo, mas ele te deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio, de plenitude. Mas você precisa acessar isso. Às vezes a gente está preso no medo e a gente não acessa o poder, o amor que Ele tem para nós, que o Espírito tem para o nosso coração. O poder para vencer esse mundo, a carne, e resistir a Satanás, é o poder, o amor e o equilíbrio que Ele mesmo dá para você. Então você precisa se encher do poder, do amor e do equilíbrio, da plenitude do Espírito Santo sobre a sua vida. Se eu te perguntar aqui agora, você está cheio do poder do Espírito Santo? O que você falaria para mim? Está cheio do poder do Espírito Santo não é só estar elétrico, não, ligado no 220. Eu sou ligada no 220, mas isso não quer dizer que eu estou cheia do poder do Espírito Santo. Está cheio do poder do Espírito Santo é como foi falado aqui. É você deixar Ele mesmo trabalhar em você. É você ouvir a voz dEle. É você obedecer a voz dEle. E você caminhar segundo a voz dEle. O Espírito Santo está agindo. E o pastor falou aqui que Ele vem com suavidade como uma pomba. Suave, como aquela pomba. Como a cura de um azeite purificador. Que a gente vê essa figura aqui na Bíblia. Tão dinâmico como o vento, coisas sobrenaturais, poderosas. E com o poder do fogo, que foram figuras que a gente viu aqui, de como o Espírito se revela na nossa vida. Então, a palavra para você. Ele te desperta e Ele te capacita. Hoje, Ele te chama para servir com Ele e expandir o reino de Deus. A obra do Espírito através de nós
não é só para quem é do grupo do Velos Evangelismo, mas é para toda a igreja do Senhor. Se o Espírito está em você, Ele também pode e quer operar através da sua vida. Será que você reconhece o agir dele na sua vida hoje? Para pensar aí. Quando que o Espírito Santo agiu na minha vida, eu pude ver, experimentar o poder, a cura, a restauração do Espírito na minha vida, esse amor. Será que você já pôde experimentar isso? Comece a trazer na memória aí algumas experiências que você já teve com Ele. E se você não teve, hoje é o dia que Ele está trazendo para você nessa noite. Feche os seus olhos. Nessa noite, o Espírito Santo está te convidando a buscar um relacionamento com Ele. Busque o relacionamento com o Espírito Santo. E do fruto desse relacionamento, vai vir uma coisa sobre a sua vida. Vai vir o poder do Espírito sobre a sua vida. Retirando todo medo, retirando tudo aquilo que te prendia e te dando confiança. Preenchendo teu coração do amor, do poder do Espírito, do equilíbrio, da plenitude do Senhor sobre a sua vida. Mas você precisa dar lugar, o lugar que o Espírito merece, na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu trabalho. Ele quer isso de você, Ele deseja isso de nós e do reino dEle, porque os maiores beneficiados somos nós. A primeira coisa que eu queria trazer aqui é, com os olhos fechados, se você ainda não tem um relacionamento com o Espírito Santo, Ele está falando com você nessa noite. Deus está falando com você, tenha um relacionamento comigo, um relacionamento íntimo, experimente o poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Experimente o agir dele. Nos momentos de luta, nos momentos da batalha, experimente a suavidade do Espírito Santo na sua vida. Experimente o consolo do Espírito Santo na sua vida. Experimente a paz do Espírito Santo na sua vida. Como aquela pomba. Se você está passando por algum momento desse na sua vida, Ele está te convidando. Experimente o consolo dele na sua vida. Experimente a paz, a suavidade da obra dele na sua vida, e que Ele vai trazer para o seu coração nessa noite. E Ele está trazendo paz para você, e Ele está trazendo consolo para o seu coração. E você precisa identificar que é o próprio Espírito Santo que está curando e restaurando você neste momento. E Ele que está tocando no seu coração nesta noite, e Ele já está trabalhando na sua vida. Mas Ele também é cura, como um azeite purificador. Ele é cura. Se você está precisando de cura nessa noite, seja no seu físico, seja alguma enfermidade, também seja no seu emocional. Se você tem alguma enfermidade emocional, ansiedade, depressão, se os pensamentos e as preocupações têm tomado conta do seu coração, Ele está trazendo cura, como um azeite purificador, o azeite da unção, o óleo que Ele unge a sua vida, Ele unge a sua cabeça, unge o seu coração, e Ele começa a restaurar você nessa noite. Abra o seu coração para que você receba essa cura do Senhor. Seja ansiedade, seja depressão, seja causas físicas, seja causas espirituais. Se você está afastado, se você não consegue mais sentir o Espírito Santo agindo na sua vida, se você já não tem mais experiências com o Espírito Santo, Ele te convida nessa noite. Receba nessa noite, como a cura do azeite. Ele está limpando o seu coração agora. Ele está purificando o seu coração de todo pecado, de toda dor, de toda mágoa, de toda falta de perdão. Se você sente que é isso que Ele está fazendo nessa noite, coloca a mão no seu coração agora, nesse momento. E deixa Ele curar o seu coração. E deixa Ele purificar com esse azeite purificador, com esse óleo que Ele está passando sobre a sua vida. E Ele está curando as suas feridas nessa noite. E Ele está trabalhando no seu coração. Se você identificou que a obra do Espírito na sua vida é isso nessa noite, coloque a mão no seu coração e comece a deixar Ele curar
todas as suas enfermidades, todas as suas dores, todas as suas mágoas, todos os seus traumas que você já teve. E receba a sua cura nessa noite. Receba o poder restaurador do Espírito Santo nessa noite. Receba a cura do Senhor e o milagre dele nessa noite. Mas o Espírito Santo também é como o vento. Ele é dinâmico como o vento. E ele também é como o fogo. Ele tem poder. Ele é poderoso como o fogo, como a chama, como aquele fogo que não se apaga. Se você quer receber o poder do Espírito Santo nessa noite, agora você que quer receber o poder do Espírito Santo nessa noite, coloca a mão no seu coração também. E deixa esse fogo do Espírito arder no seu coração nessa noite. Para que o fogo do Espírito Santo possa continuar a arder. Para que o fogo possa continuar a arder continuamente sobre esse altar que você está levantando nessa noite. Levante um altar ao Senhor nesta noite. Levante um altar nesta noite. Se comprometa, Senhor. Eu vou continuamente, Senhor Deus, trazer lenha para o teu altar. Eu vou colocar lenha, Senhor Deus. E que esse fogo, Senhor, essa chama do Espírito não se apague, mas continuamente ela possa queimar, Senhor Deus. E todos os dias eu me comprometo, Senhor, a colocar lenha sobre o altar. Eu me comprometo a buscar. Eu me comprometo a colocar na brecha. Eu me comprometo a abrir o meu coração para que o poder do Senhor possa curar e restaurar e transformar a minha vida. Receba o poder do Espírito Santo nessa noite, na sua vida, e para que Ele possa operar através da sua vida. Ele quer fazer através da sua vida também, para que outras pessoas possam receber esse poder, esse amor, essa cura, essa restauração. Receba o poder do Senhor nessa noite, o poder do Espírito Santo. Ele está te dando coragem, Ele está te dando ousadia. Ele está te falando, como Ele disse a Josué, seja forte e corajoso. É para você não temer. Peça a Ele, Senhor, eu quero confiar mais, eu quero entregar mais, eu quero me abrir mais. Eu quero que seja diferente de como era antes. Mas você precisa se abrir nessa noite, você precisa dar esse passo. Para que não seja da mesma forma, mas que a partir de hoje você possa começar a experimentar o sobrenatural de Deus. O Espírito também se manifesta em línguas, Ele também se manifesta em fogo, Ele também se manifesta em muitas coisas poderosas. Mas isso que você está sentindo no seu coração nessa noite, também é o poder do Espírito Santo se manifestando em você. Creia nisso nessa noite. O poder do Espírito Santo está se manifestando na sua vida nessa noite. E você precisa se abrir. E você precisa deixar Ele operar na sua vida nessa noite. Para que você possa ser transformado e restaurado por Ele. O Espírito Santo opera na minha vida e na sua vida. A obra dele é grande. A obra dele é poderosa. A obra dele é restauradora. E é isso que o Pai tem para mim e para você. Não foi à toa que Jesus disse, eu vou, mas o meu Espírito estará com vocês, o Espírito Santo estará com vocês. Quer dizer que eu e você não estamos sozinhos, tem alguém que nos consola, tem alguém que nos aconselha. É real o Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Essa paz que você está sentindo no seu coração, peça para Ele nessa noite. Senhor, meu coração anda tão perturbado, meu coração anda tão preocupado, tão ansioso. Eu quero essa paz nessa noite, Deus, como a suavidade daquela pomba, Senhor. Receba a paz, receba a tranquilidade do Senhor na sua vida, do Espírito. Ele vai trazer isso para você nessa noite. Ele vai te dar paz, Ele vai te dar conforto nas suas tribulações, nas suas batalhas, nas suas enfermidades, nos seus problemas. Ele também vai te dar vitória, Ele vai te dar coragem, Ele vai te dar poder. Mas você precisa falar, eu quero.
Fale com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu creio em Ti. Eu creio no Teu poder, eu creio na Tua obra. Eu creio, Espírito Santo de Deus. E eu creio que o Senhor está operando em mim nessa noite. E eu creio que está fazendo coisas maravilhosas em mim. E eu creio que eu vou sair daqui diferente de como eu entrei hoje. E eu não vou falar mais, só conheço o Espírito Santo por uma pessoa da Trindade. Mas eu vou experimentar, eu vou ter experiências sobrenaturais contigo, Pai. Peça para Ele experiências sobrenaturais. E você vai experimentar nessa semana. Eu creio que pessoas aqui vão experimentar coisas sobrenaturais do Senhor essa semana. E a única coisa que você precisa para receber isso é fé. Receba do Senhor experiências sobrenaturais nessa semana. Receba cura, receba milagre para a sua vida, para a vida dos seus familiares. Receba poder, receba unção. É o que eu declaro sobre a sua vida nessa noite. Que